Um bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus possa estar a nos envolver, nos dando uma manhã de paz, de calma, de tranquilidade, para aqui estarmos conectados com todos esses amigos espirituais, em nome de Deus e em nome de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa página de preparação inicial da nossa reunião é do livro Fonte Viva. São mensagens nos trazidas por Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. E a nossa página de hoje se intitula Fraternidade. É o capítulo 15 deste livro, que nos fala assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus, João, capítulo 13, versículo 35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão de nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente por atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima. Estendamos, assim, a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então nós vemos nessa belíssima página uma boa reflexão para a nossa caminhada. Vamos então, neste momento, unindo os nossos corações, elevando as nossas mentes, e que seja, pois, em nome de Deus, nosso Pai,
de Jesus, este amigo maior, de Maria e de todos esses benfeitores espirituais que tanto nos auxiliam. Agradecidos que somos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui em Teu nome. Abençoa, Senhor Jesus, a todos aqui presentes, aqueles que estejam em seus lares, nos hospitais, asilos, orfanatos, penitenciárias, prisões e pelas ruas, Senhor. Que a Tua misericórdia divina se faça sobre todos, que possam estar recebendo, assim como nós aqui neste celeiro de bênçãos e luzes, a Tua misericórdia, a Tua paz e o Teu infinito amor. Obrigada por mais esta oportunidade e ser conosco em mais um dia, graças a Deus. Que possamos, através dos nossos irmãos Marcelo na psicografia e da nossa irmãzinha Mercedes, que fará o estudo da manhã de hoje. Muita paz. Então, bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações nessa manhã tão bonita. Manhã de domingo, que traz a nós a oportunidade de estarmos aqui juntos. Alguns, depois de muito tempo, não é verdade? Estar acessando aqui a casa de Pedro, dentro de todos os protocolos de segurança que nós mantemos, de todas as regras que são exigidas para que nós consigamos conviver. E dentro de tantas variações, de tantas problemáticas que nós temos vivido, nós temos um questionamento que a todos nós afeta e incomoda, que é saber se é possível ser feliz na Terra. É possível ser feliz na Terra? Bom, nosso mestre querido, sábio, prudente, naquela sua pregação maravilhosa chamada As Bem-aventuranças, nos fala sobre certas situações em que nós devemos nos achar bem-aventurados. E ele fala assim, que bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia, os limpos de coração, porque verão a Deus, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, e os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso é um choque para nós. E ele ainda completa que bem-aventurados somos quando nos injuriam e nos perseguem e mentindo dizem contra nós todos os maus por conta dele, Jesus. E ainda diz assim, alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim vos perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Jesus nos dá uma indicação de bem-aventurança, porque a bem-aventurança é um estado de felicidade. E estados muito questionáveis para nós, que temos uma ideia um pouco diferente do que seja felicidade. Quando nós vamos lá no dicionário e perguntamos assim, o que é felicidade? O dicionário nos conta que a felicidade é um estado de ser feliz, de consciência plenamente satisfeita. Fala de satisfação, contentamento, bem-estar e bem-aventurança, não no sentido que Jesus nos traz. Uma plena satisfação dos nossos desejos e das nossas ansiedades.
E Jesus nos traz, ao contrário, conceitos muito díspares, muito diferentes do que seria a satisfação. E nos deixa a todos intrigados. Bom, mas vamos avançar e perguntar assim, não, até que Jesus estava num tempo muito difícil, em que haviam muitas guerras, em que havia realmente perseguições religiosas, e que havia muita diferença social, igualzinho o tempo de agora, não é? Então, será que o conceito de felicidade que Jesus nos traz ainda está valendo? Quando nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5º, e lemos a seguinte colocação dos Espíritos: a felicidade não é deste mundo. Muitos de nós têm vontade de fechar o livro, guardá-lo no lugar mais escuro da estante e deixar o resto do texto para lá. Como a felicidade não é deste mundo, e os Espíritos nos contam, amorosamente, que em tese geral pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, cuja conquista gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la, isso é, sem jamais conseguirem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Na Terra, no plano em que nós estamos, como mundo de prova e expiação, a caminho da regeneração, a felicidade absoluta é realmente vista como uma utopia. Mas os Espíritos explicam por quê. E não nos desencorajam a buscar a felicidade, não, mas eles explicam e colocam sobre os nossos ombros a responsabilidade desta felicidade que nós estamos tentando entender. Eles dizem assim: o que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não a tem, para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completo, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Vamos parar aqui, né? Chegou. Não é possível. Não é possível, então, buscar encontrar essa felicidade. Porque, para nós, como nós lemos lá a definição de felicidade, que vocês podem encontrar no dicionário, nós queremos a plena satisfação das nossas necessidades. E aí, para alcançar essa plena satisfação daquilo que nós entendemos como felicidade, nós empenhamos muito desta e de outras existências. Mas, uma vez que alcançamos isso que nós achamos que é a plenitude, ela se esvai. Por quê? O espírito, no nível evolutivo que nós estamos, é repleto de desejos. Conta uma história que um rei muito rico e poderoso, ao entrar no seu reino, do qual se orgulhava, onde havia fartura e havia plena satisfação para todos os seus súditos, encontrou às suas portas um mendigo sentado com uma cambuca na mão. E aquilo o intrigou. Ora, como um mendigo em meu reino, meu senhor, diga-me o que desejas e eu lhe darei para que saia desta posição que está. O homem olhou o rei e falou: pode colocar aqui aquilo que quiseres.
na cambuca, e ofereceu a cambuca para o rei. E o rei colocou moedas, mas, uma vez entrando na cambuca, as moedas sumiam. Não é possível. Tragam outros tesouros. Colocou joias e nada ficava naquela cambuca. Por fim, o rei virou um mendigo e fala: o que é isto? De que é feita esta cambuca que carregas, que nada consegue preenchê-la? E ele fala: é feita do desejo humano, que nunca é saciado. Então, o nosso problema como espírito, em evolução, a caminho do progresso, é entender os nossos desejos e aquilo que nos satisfaz. Por isso que o conceito de felicidade que Jesus nos traz é muito, mas muito diferente do conceito que nós temos. E para nós é incompreensível, assim como foi para aqueles que estavam com ele naquele momento. Ora, dizia-se, isso é uma história contada, que os cristãos iam às arenas cantando hosanas ao Senhor, plenos de felicidade, porque eram loucos, porque estavam num estado de torpor e alucinação? Não, porque para eles a felicidade completa estava contida em mantendo-se fiel àquilo que havia esposado, aquilo que haviam escolhido, morriam por aquela causa, porque sabiam que a vida plena não estava contida neste corpo que as feras rasgariam. Bom, nenhum de nós precisa ir às arenas para se sacrificar. Isso é até um desperdício de vida, considerado uma ação que naquele momento foi incapaz, ou por uma incapacidade do próprio homem, de se evitar. Mas hoje, o que é pedido de nós é um outro tipo de concepção em relação à felicidade. Joana de Ângeles tem um texto que eu gosto muito, que é chamado de felicidade possível. Opa! Vamos ver o que é a felicidade possível, né? Aí eu disse, vamos lá ver com Joana de Ângeles. Aí Joana de Ângeles começa fazendo uma descrição sobre justamente essa nossa ansiedade em buscar nos preencher de coisas exteriores. Nós ansiamos e invejamos a felicidade daqueles que nós olhamos. Antes eram nas revistas, né? Antes a gente só tinha revista. Agora é nas mídias sociais. Aquele momento que é fotografado que parece que é pleno de alegria e felicidade. Que dali a pessoa não precisa de mais nada na vida. Uma ilusão. Ou, como diz o dito popular, uma pegadinha, né? Porque, na verdade, muitas vezes, aquela alma que está ali, expondo os dentes num sorriso brilhante, parecendo que transborda de felicidade, esconde atrás de si tantas mazelas e dores que nenhum de nós conseguiria suportar. E aí Joana de Ângeles fala assim: felicidade, porém, é conquista íntima. É algo que cada um de nós deve buscar e encontrar. É uma conquista. Meu Deus, mas se a felicidade é uma conquista, que faço eu para conquistá-la? E aí ela fala assim, olha, todos vocês que ainda estão na Terra, né, todos nós que nos encontramos na Terra, nascidos em berços de ouro ou de palha, homenageados ou desprezados, belos ou feios, são feitos do mesmo barro frágil de carne e experimentam, de uma ou de outra forma, vicissitudes, decepções, doenças e desconforto. Ninguém no mundo terreno vive em regime especial. A fotografia lá da rede social é só isso mesmo, gente, uma fotografia. É um momento capturado, que pode ser realmente fugaz e real, ou pode ser fugaz e ilusório.
mas é um momento. O que parece não excede a imagem, a ilusão. É o que Joana de Ângeles nos fala na reflexão. E aí eu falei assim, isso está lá no Momentos Enriquecedores, tá? Para quem quiser saber, Felicidade Possível. Peraí, Joana de Ângeles também pegou um pouco pesado, né? O espírito lá Não, deve ter uma coisa melhor. Aí, fomos passear lá no Livro dos Espíritos. Fomos lá perguntar para os espíritos como é que é essa história de felicidade e infelicidade. O que é essa felicidade? E como é que a gente chega à felicidade real? Kardec, na questão 920, preocupou-se em perguntar isso aos espíritos. Ele pergunta assim: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não, dizem os espíritos. Aí deu vontade de pegar o livro de novo, esconder lá no fundo da estante, né? Não quero ouvir o restante da resposta, não. Mas os espíritos falam assim: pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, do homem, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Aí eu falei assim, opa, então dá para ser feliz na Terra. Tão feliz quanto possível. Então dá para ser feliz? Dá. Tão feliz quanto possível. Porque é o que eles dizem. A vida na Terra, no nível que nós estamos, e a gente repete isso para a gente não ficar desesperado. A felicidade é relativa, porque a nossa vida nos foi dada com o objetivo do progresso, progredir. Então, a prova ou a expiação são oportunidades de progresso. Aquilo que nós podemos enxergar como castigo é, na verdade, o exercício da misericórdia divina nos educando. E para que Deus nos educa? Para ser feliz. É difícil, né? Porque tem algumas lições que são ruins, mas remédio amargo é que cura, como dizem uns. O remédio não precisa ser doce para ser o objeto da cura. Bom, mas Kardec ouviu a resposta e também ficou intrigado como eu, porque ele perguntou de outra coisa. Concebe-se que o homem na Terra será feliz. Em algum momento ele vai ser feliz na Terra. Quando, pelo menos, a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não verifica, como poderá conseguir uma felicidade relativa? Kardec, como eu, queria uma receita para usar, né, como diretriz na vida. Então, peraí, eu não vou ser absolutamente feliz. Joana de Ângeles já tinha falado isso, Não dá para ser feliz, porque a felicidade é uma conquista íntima. Você tem que buscar essa felicidade. Mas como é que eu busco essa felicidade? Os espíritos falam assim: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Então, eu sou infeliz porque eu corro atrás da infelicidade. Mas eu quero ser feliz, como é que eu corro atrás da infelicidade? Lembra que nós falamos lá da cambuca do desejo, que o mendigo nos traz? Porque nós não observamos, não nos conhecemos e não sabemos quais são as nossas reais necessidades. E aí, os espíritos dão uma diretriz. Pela prática da lei de Deus, a muitos males pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Se eu seguir as leis divinas, na sua essência, eu serei tão feliz quanto possível é ser feliz na Terra.
Porque a terra, sendo um mundo de provas e expiações, o mal ainda impera. Eu ainda tendo mais para o mal do que para o bem. Então, a minha tendência é sempre fazer alguma coisa contrária às leis divinas. E eu tenho que fazer o quê? Lutar contra essa minha inclinação. Disciplinar-me. Olhar para mim e perguntar-me quais são as verdadeiras necessidades. Por isso que quando Jesus fala nas bem-aventuranças, nós todos achamos tudo muito belo, mas achamos muito difícil de conquistar. Porque quando nos fala de misericórdia, eu quero que a misericórdia seja aplicada para mim, mas quero para o meu irmão a sentença completa, sem desconto. Não é verdade? Pois é. E Kardec faz mais um questionamento aos espíritos para a gente encerrar. Ele fala assim, bom, tudo bem. Então, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Isso eu já entendi. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Ok. Haverá, contudo, algum critério de felicidade comum a todos os homens? Kardec queria assim, bom, porque a felicidade para mim pode ser para o outro um escolho, né? Pode ser para o outro um tropeço. E aí, como é que será que não tem uma regra de felicidade comum a todos nós, espíritos que estamos aqui na Terra? E os espíritos dão uma resposta simples, porque os espíritos são simples para responder as coisas, até porque a gente não vai entender muito se eles complicarem. Com relação à vida material, a felicidade comum a todos é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a consciência tranquila e a posse do necessário é que faz com que eu seja tão feliz quanto possível na Terra. Seguir as leis divinas, eles já tinham falado isso para a gente. Mas quais são as leis divinas que o homem deve cumprir para ser feliz? Porque aí as perguntas, eu falo, quando a gente tem uma resposta, a própria resposta já tem uma pergunta. Quais são as leis divinas que a gente tem que seguir para ser feliz na Terra? Bom, lembramos de novo de Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. Se eu conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu coração, com todo o meu ser, e amar o próximo como amar a si mesmo, eu alcanço a felicidade possível na Terra. Agora, a próxima pergunta é: o que é amar a si mesmo? Porque nós temos dificuldade de entender o que é amar a nós mesmos, porque nós achamos que amar a nós mesmos é satisfazer, aí falando de novo, todas as nossas pequenas necessidades, atender a todos os nossos desejos, não nos manter sempre saciados. Mas eu não falei que não dá para saciar o desejo do espírito? Que o desejo é algo que não se sacia, porque nós temos uma ideia equivocada daquilo que queremos? Pois é. Então, amar a si mesmo é mais do que saciar todas as nossas necessidades. É saber dizer não a si mesmo. Isso não me fará bem. Isso não é bom para mim. Isso não é aquilo que me levará para a senda feliz do amor, do progresso. Então, para mim, eu digo não. Isso eu não farei e isso eu não terei. E nós temos dificuldade com isso, porque as pessoas esquecem que um pouco de frustração faz muito bem para o fortalecimento do próprio caráter. E querem atender a todas as necessidades. Então, em vez de sermos espíritos fortes, que vão se fortalecendo e conquistando essa felicidade íntima, somos quais crianças mimadas,
que nos desmontamos na primeira negativa que a vida nos dá. Porque nós não negamos a nós mesmos aquilo que não nos fazia bem. Quando nossos pais, que têm por dever nos educar quando criança, nos diz não, eu acho que é uma das palavras que nós mais escutamos quando crianças é o não. O pai e a mãe não estão ali nos dizendo não porque ele não nos ama, ao contrário. Se nós, que somos pais e mães imperfeitos, nos dizemos não aos nossos filhos, aqueles que estão sob nosso cuidado, para preservá-los de males maiores, por que nós não aprendemos a lição e não fazemos isso conosco mesmos? Antes que a vida, mais à frente, nos diga não. Ou entendendo os nãos que recebemos da vida. Então, amando a nós mesmos e sabendo exatamente o que significa esse amar a nós mesmos, nós estamos no caminho da felicidade. Porque como amarmos a nós mesmos, como cuidarmos de nós, cuidaremos do próximo. E aí, lá num texto que Emmanuel fala sobre o auxílio virá, ele nos dá algumas dicas do que fazer para fortalecer a nossa saúde física e mental e a nossa vontade, para que nós consigamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ele diz assim: abraça o dever que a vida te assinala, serve e ora, a prece te renovará energias, o trabalho te auxiliará, faze silêncio e não te queixes, alegra-te e espera, porque o céu te socorrerá por meios que desconhece. Tendo plena certeza de que indo assim, nós conseguiremos alcançar a felicidade possível e entendendo que a felicidade plena está reservada a nós. Quando nós alcançarmos o progresso necessário, nós seremos tão felizes quanto é possível na Terra. Muita paz a todos. Bom dia a todos. Bem próximo ainda do começo de nossa jornada estamos. Deu-se o início de uma eterna caminhada quando cada um de nós fomos por Deus Pai criados. Criados ou renascidos, fomos inseridos em um mundo adequado aos nossos passos, à nossa evolução. Este é o primeiro passo da criação a nos servir. Em verdade, esse serviço, por assim dizer, vem abrandar o que de fato estamos recebendo, pois na classe espiritual da atual formação física e humana da Terra, são provas e expiações. Irmãos, somos merecedores do que estamos passando, individual e coletivamente. Deus é infinitamente justo e bom com todas as criaturas. Confie. Nos foi enviado, em determinada época, um de seus filhos, Jesus, o espírito mais adiantado e perfeito que até hoje esteve fisicamente entre todos nós. Esse Pai querido, Deus, diferente de alguns de nós, não passa sua mão sobre nossas cabeças, concedendo perdões ou vista grossa. Existem leis divinas que inexoravelmente são seguidas, ação e reação, causa e efeito. Deus, através dos nossos erros e imperfeições, conscientes ou não desses atos, recebemos também do Pai grandes ensinamentos, onde através do livre-arbítrio que cada um de nós carregamos, fazemos nossas escolhas. Como disse no início, estamos bem mais próximos ainda do início do que da meta a ser atingida. Precisamos ainda muito de modelos, daí a vinda de Jesus, o Mestre Perfeito. Com suas palavras, ensinamentos simples, mas profundos, através de metáforas, semeou em todos
os frutos a serem colhidos, nos mostrou a separação do joio do trigo, nos ensinou a abrandar dores e medos, nos mostrou responsabilidades, nos deu exemplos das leis divinas e nos provou a vida eterna. Sem querer causar desequilíbrios e incertezas, Mestre Jesus nos ensinou o poder de um sentimento ímpar e que é o bálsamo da existência, a essência de toda a criação, o propósito de toda a engenharia universal, o amor. Também nos mostrou o caminho de onde achá-lo. Irmãos, tudo o que precisamos para a nossa evolução, para a nossa melhora e do próximo, está contido em um portentoso templo, um lugar divino, iluminado, onde vocês têm livre acesso e lá poderão ir e ficarem quantas vezes quiserem e pelo tempo que precisarem. Este lugar é o seu interior, sua consciência, onde sempre encontraremos Deus a nos ensinar e conceder o que precisarmos. Façam suas reflexões, escolhas e mais reflexões. As leis divinas são aplicadas compulsoriamente a todo instante, em todos os momentos. Assim, estaremos evoluindo. Deus Pai, obrigado pela oportunidade, um trabalhador do Cristo. Bem, meus irmãos, e assim chegamos ao término da nossa reunião e vamos fazer então a nossa prece de gratidão por tudo que recebemos nesta manhã tão linda, onde as flores estão a nos enfeitar a caminhada. Que seja, pois, em nome de Deus, de Jesus, de Maria, de todos esses bondosos amigos espirituais que tanto nos auxiliam na casa de Pedro e de Nair, a nossa gratidão por aqui termos esse espaço novamente ao nosso dispor, com toda a segurança, com todo amor e fraternidade, para que possamos levar para esse nosso início de uma nova semana a paz, a harmonia, o amor em nossos corações. Abençoa, Mestre querido, a cada um dos nossos irmãos aqui presentes, a todos aqueles que estão em seu lar, sabendo desta reunião que acontece neste domingo tão lindo, que eles possam também estarem sendo envolvidos pela Tua imensa luz e pelo Teu infinito amor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Abençoa-nos o retorno aos nossos lares e que possamos dividir todo o aprendizado da manhã com todos aqueles que encontrarmos pelo caminho. Que muita paz e muita luz envolva a todos. Graças a Deus.